Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você assiste essa live, essa igreja em casa. Agora aqui nós estamos ao vivo, iniciando um pouco antes do normal. Normalmente iniciamos às 22 horas por aí. Agora aqui faltando 10 minutos para as 22 horas aqui em Portugal. No Brasil, acredito que faltam 10 minutos para as 18 horas. Por isso, eu gostaria de pedir a você que você se inscrevesse no canal, claro, e acionasse as notificações, exatamente, aquele sininho das notificações, para que quando nós entrássemos aqui ao vivo ou colocássemos um vídeo, o YouTube, ele então possa notificar você, que você seja notificado que nós estamos ao vivo ou que colocamos um vídeo, tá bom? A Nilzete de Jesus já está aí conosco. Nilzete, como é que está chegando aí o som? Como que está chegando a imagem? Dê aí o seu retorno. Por que eu peço para você escrever as notificações? Para você saber que nós estamos no ar ou que temos um vídeo. Porque às vezes eu vou começar um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? Fazemos de tudo para começar até antes. Então, por favor, acione as notificações, tá? Então, a Nilzete Jesus dizendo que está tudo bem. Nós iniciamos ontem um estudo sobre a história de Jó, um representante de Deus na Terra. E lemos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó. O Geraldo Pereira também já está aí conosco, dizendo que som e imagem estão ótimos para ele lá em Bom Jardim. A Bia Silva também conosco. Maria Eni também já está aí conosco também. Um forte abraço a todos. Então, hoje nós vamos tentar o capítulo 3 e o 4, tá bom? Do livro de Jó, capítulo 3 e 4. Ontem nós lemos o capítulo 1 e o capítulo 2. Se você não acompanhou ontem, então seria importante que você acompanhasse, né, que você pudesse depois assistir também. E você ter a noção do que falamos do capítulo 1 e o capítulo 2, que é a base, né? Quando Jó, ele perde tudo que ele tem, ou seja, Jó, ele perde a sua riqueza, os seus servos, bois, jumentas, ovelhas, ele perde os camelos, tudo, e também os servos. E ele vai recebendo uma notícia ruim atrás da outra. E depois ele perde também os seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Ele perde, eles morrem. E por último, Jó, ele perde a sua saúde. Ele fica com o corpo cheio de tumores malignos, né? E nisso tudo, ele não blasfema contra Deus. Jó, ele permanece íntegro, ele permanece ali com a sua integridade, ainda que a sua esposa, a sua mulher, diga para ele: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morra. Dá até a entender de que não era o Deus dela, né? Porque ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morra. Quer dizer, querendo até, talvez até sugerindo que Jó cometesse ali uma loucura e alguma coisa nesse sentido. Mas Jó não fez nada disso. Pelo contrário, Jó disse para ela: falas como uma doida qualquer. Nós recebemos o bem de Deus e não iríamos receber também o mal. E com tudo isso, Jó, ele não pecou contra Deus. Pelo contrário, ele se manteve íntegro. Ao ponto do próprio Deus falar para Satanás: está vendo? Você me incitou
contra Jó, ou me incitou para consumi-lo sem nenhuma causa, sem nenhuma causa. Porque Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Porque normalmente as pessoas elas pensam assim, mas no meio evangélico, né? Quando uma coisa ruim acontece com alguém, ou uma coisa que não é boa, então normalmente elas atribuem isso a um erro da pessoa, aquela situação da causa e efeito. E nós vamos ver que depois os amigos de Jó, eles também falam a respeito disso. E eles pensam o seguinte: bom, se está acontecendo tudo isso com Jó, tudo isso de ruim, então Jó deve ter pecado, Jó deve ter adulterado, Jó deve ter roubado, Jó deve ter ficado maluco, alguma coisa. Mas não, Jó, ele estava simplesmente passando por uma prova, podemos assim dizer, que nem ele mesmo sabia que estava passando por aquilo. Ele não sabia, mas Deus estava permitindo tudo aquilo para que Satanás visse que o amor de Jó não era um amor falso, não era um amor interesseiro, não era um amor por causa das bênçãos que Jó ele recebia. Bom, isso é só um resumo do que nós falamos ontem. Porém, vamos abrir aqui a Bíblia, então, em Jó, lembrando que o livro de Jó não se sabe qual foi a data que foi escrito, também não se sabe quem foi o autor. É um livro poético, considerado um livro poético. Porém, embora Jó não se rebelasse contra Deus, embora Jó ele não, podemos assim dizer, ele não pecou contra Deus com seus lábios, atribuindo alguma culpa a Deus por tudo aquilo que ele estava passando, mas é bom nós salientarmos que Jó, ele, né, aqui nesse relato, Jó, ele é um ser humano, ele é gente. Então, como qualquer outro ser humano, ele estava sentindo tudo aquilo. Imagine você, no mesmo dia, a pessoa perde tudo que ela tem, ela era rica, o Jó era muito rico, ele era o maior do Oriente, então ele era muito rico, e ele perde toda a sua riqueza, né? Ele perde toda a sua riqueza, e o que, que acontece? Ele perde também os filhos e perde a sua saúde. Isso acontece assim, sabe? É uma coisa atrás da outra. Então, Jó, ele não estava com a sua alma em paz, ele estava triste, ele estava sentindo tudo aquilo. Normalmente, meu irmão e minha irmã, nós temos visto no meio evangélico que, passando para os, né, aqueles que são seguidores do Senhor Jesus, que quando a pessoa ela, por exemplo, está sentindo uma dor, ela está passando por algum sofrimento, alguma angústia, que ela, sabe, tem que ser forte. E o que mais se vende hoje em dia são livros de autoajuda. Você é um campeão, você é isso, você é aquilo, sabe? Você é um herói, você tem um gigante dentro de você e tal. Bom, a Bíblia, ela fala totalmente o contrário. Ela fala que nós somos fracos, que nós somos frágeis, que nós somos barro, que nós somos pó. Ela fala isso. E que a nossa força, ela vem de Deus. É Ele que nos fortalece, é Ele que... O apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, ele não colocava a confiança dele nele mesmo, ou nas suas próprias capacidades. Então, nós vamos ver agora Jó falando coisas assim que expressavam o sofrimento dele, a angústia dele. Vamos ler capítulo 3. Jó amaldiçoa o seu nascimento. Olha só, veja as palavras de Jó. Você preparou a sua Bíblia?
Importante que você acompanhe com a sua Bíblia, tá bom? Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício, quer dizer, o dia do nascimento dele. Disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra de morte. Habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo que pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano. Não entre na conta dos meses, seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem, amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem incitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite. Que ela espere a luz e a luz não venha. Que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Fazendo aqui uma pausa. Jó, ele está amaldiçoando o dia do nascimento dele, e Jó aqui está dizendo o seguinte, que era melhor que ele não tivesse nascido. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você pode também ter se sentido assim, dessa forma, dessa maneira? Tipo assim, por que eu vim ao mundo? Porque eu só tenho conhecido dor, eu só tenho conhecido sofrimento, angústia. Por que eu vim a esse mundo? Mas veja que, em momento algum, Jó, ele fala algo contra Deus. Ele está falando aqui contra o dia do seu nascimento, amaldiçoando o dia do seu nascimento, dizendo que era melhor que ele não tivesse nascido. Então veja que essa é a humanidade de Jó. Mesmo Jó não amaldiçoando a Deus, não falando nada contra Deus, não imputando a Deus culpa alguma, ele sente tudo aquilo que ele está passando. Como qualquer outro ser humano sentiria perder todos os seus bens, perder todos os seus filhos, perder a sua saúde. Muitas pessoas, por muito menos do que isso, elas se revoltam contra Deus, elas falam contra Deus e elas até tomam atitudes extremas de acabar com a própria vida, porque ficam totalmente desesperadas. Porém, Jó, ele não faz isso. Ele não age dessa forma, embora ele esteja sentindo. Olha o que ele diz no versículo 11. Por que não morri eu na madre? Quer dizer, por que eu não morri na madre, no ventre da minha mãe? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. Então ele estava realmente aflito, ele estava com a alma angustiada, ele estava sofrendo muito. E a pessoa, quando está sofrendo muito, ela, sabe,
ela expressa realmente o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia. Então veja, meu irmão e minha irmã, que não é pecado você expressar o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia. Jesus expressou a dor dele, a dor da alma, a angústia dele, lá no jardim do Getsemane, quando ele orou em agonia, sua alma estava triste até a morte. Então veja que nós somos seres humanos, nós somos gente, e nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas debilidades, nós somos fracos em tudo. Veja, nós somos fracos no nosso corpo. Por mais que nós tentemos, né, levar uma vida saudável, comendo comidas saudáveis, fazendo exercícios, enfim, fazemos isso. Porém, o nosso corpo ele vai definhando, porque ele é fraco. Aparecem as rugas, cabelos brancos. Ou seja, a cada dia que passa, nós estamos caminhando em direção a um destino que se chama a morte. Porque o nosso corpo não vai resistir viver aqui eternamente. Nós somos frágeis emocionalmente. Quantas vezes nós ficamos emotivos? Quantas vezes nos sentimos tristes? Somos frágeis também espiritualmente. Quantas vezes não conseguimos resistir aos impulsos da nossa carne, aos nossos desejos? Por isso, nós dependemos de Deus a todos os instantes. Em todos os momentos, nós dependemos dele. Então, essas palavras aqui de Jó, elas são palavras de alguém que realmente está sofrendo, alguém que realmente está angustiado. Ele diz: então dormiria, né? Haveria para mim descanso, versículo 14 do capítulo 2, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata suas casas, ou como um aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali, os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ele está falando da morte, né? Porque na concepção dele era assim, a morte seria um descanso por tudo aquilo que ele estava passando. Ali, né, os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados, ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor. Por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Quer dizer, Jó, ele estava tão aflito, tão angustiado, tão triste, que ele acreditava que até a morte estava fugindo dele, porque ele queria morrer e não morria. Porém, por que ele não morria? Porque Deus havia limitado a atuação de Satanás na vida de Jó. Disse para ele, disse para Satanás, Deus, você pode tocar nele, mas não tira a vida dele. Você não tem poder para tirar a vida dele. Veja, meu irmão, minha irmã, que a atuação do mal, ela é limitada pelo poder de Deus. O mal não pode fazer absolutamente nada sem a permissão de Deus. É isso mesmo que você está ouvindo. É isso mesmo, porque você veja que foi assim que aconteceu com Jó. Vou continuar lendo aqui. Versículo 21. Que esperam a morte e ela não vem. Eles cavam em procura dela mais do que os tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achasse a sepultura. Por que
se concede luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Puxa vida, que sofrimento Jó devia estar passando. Que dor Jó devia estar enfrentando. Dor da perda das suas riquezas. Mas aí alguém vai dizer, bom, mas riquezas ele poderia recuperar. Mas ele perdeu 10 filhos. E os pais não estão preparados para enterrar os filhos. Não é o curso natural da vida. O curso natural da vida são os filhos enterrarem os pais, não os pais os filhos. E Jó vai e enterra 10 filhos. E depois disso, ele ainda fica doente, ele ainda fica enfermo com tumores malignos. Então, ele expressa aqui todo o seu sofrimento. Agora, nós vamos ver e começar a ver aqui a participação dos amigos de Jó. O que os amigos de Jó eles falaram para Jó? Qual era o discurso? Eram os discursos dos amigos de Jó. Eram 3 amigos, né? Guarda o nome deles aí. Os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Sofar. Elifaz, Bildade e Sofar. Eram amigos de Jó. E eu acredito que eles amavam a Jó, tanto que eles ficaram 7 dias e 7 noites se lamentando ali com o sofrimento de Jó, com a angústia, a tristeza de Jó. Vamos aqui ao capítulo 4. Então respondeu Elifaz, o temanita, porque Jó, ele falava, e o temanita, o Elifaz, ele estava ouvindo. Então ele diz, se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás? Quem, todavia, poderá conter as palavras? Eis que tem ensinado a muitos e tem fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora enxergando a tua vez, tu te enfadas? Sendo tu atingido, te perturbas? Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias? E a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, olha só o que eles vão dizer para Jó. Lembra-te, primeiro ele vai dizer para Jó, olha Jó, puxa vida, você é um fraco, em outras palavras. Porque no momento em que as pessoas estavam sofrendo, você ia lá, consolava, você confortava, né? A irmã Cristiane Soledad está perguntando o que é o termanita. Bom, pesquisa aí, alguém pesquisa. Eu acredito que deve ser, se não for o lugar de onde ele vinha, né? Acredito, porque se colocava muito isso, e até os outros irmãos, aliás, os outros também tinham alguma coisa, né? Ele faz o temanita, Bildade, o suíta, e Sofar, o namatita. Eu acredito que eram os lugares de onde eles vinham, tá? Mas alguém pode pesquisar aí. Mas, voltando aqui, então, esse amigo já diz para ele, olha, aí você consolava as pessoas, você confortava as pessoas, tudo bem.
Agora, chegando a sua vez, você está aí enfadado, você está aí nessa situação, porque uma coisa é você consolar alguém, você confortar, outra coisa é quando você está vivendo aquela situação, tá? Então, Jó estava vivendo aquela situação. E olha o que, que ele vai dizer mais. Olha só. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Olha só o que, que ele está dizendo para Jó. Em outras palavras, ele está dizendo para Jó o seguinte: ó, você não é inocente nessa história, não, Jó. Você, no fundo, você está colhendo o que você plantou. Olha o que, que ele está dizendo para Jó. Mas Jó não estava colhendo o que havia plantado. O próprio Deus chamou Jó de homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, aqui, nesse caso, não era nada essa questão de colher e plantar, porque nem tudo que acontece de bom na vida das pessoas é porque elas plantaram coisas boas. Não é uma ciência exata, pessoal. E nem tudo. Alguém vai citar aquela passagem, mas está escrito que o homem semear, isso também se fará. Tá bom. Então, por que, que acontecem coisas boas com quem é mau? E por que acontecem coisas ruins com quem é bom? Porque no caso aqui de Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, né? Que se desviava do mal. Mas mesmo assim estava acontecendo aquilo ali com ele. Então, nem sempre o que você lê ali, você deve levar ao pé da letra. Você tem que analisar, você tem que refletir. Por exemplo, Jesus disse certa ocasião assim: olha só, como é que é perigoso você pegar as coisas ao pé da letra sem você contextualizar, sem você ver a questão do texto, do contexto, a questão histórica. Por exemplo, Jesus disse assim: se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Jesus não estava dizendo que o olhar, né, e eu pequei com os meus olhos é para arrancar, porque senão, meu irmão, minha irmã, ninguém mais teria olhos na face da terra. Temanita era uma cidade, é o que eu pensava realmente. Existem coisas que já pelo contexto você já vai tendo a noção mais ou menos do que é. Isabel Barbosa, ele faz um dos três amigos de Jó, terá vindo de Temá, uma importante cidade de Edom, por isso Temanita, uma cidade chamada Temã. Temã. Isso que passou em relação à amizade de Jó é para a gente pensar. Viu o exemplo hoje em dia, segue igual, sempre alguém julgando e apontando o dedo. É verdade. Então, normalmente nós temos essa percepção, né? Aconteceu alguma coisa ruim na vida da pessoa, então é porque ela está colhendo o que ela plantou, né? Deu brecha para o diabo, é assim que fala, deu brecha para o diabo. Deu brecha e por isso está acontecendo coisas ruins na vida dela. Mas e quando acontecem coisas boas? Não, aconteceu coisas boas porque ela está certinha, porque ela fez tudo certinho e tal. Ô, meu irmão, minha irmã. Jesus disse: se a tua mão direita te faz pecar, corta e joga fora. Claro que ele não estava dizendo literalmente isso, sabe? Quando nós não contextualizamos, quando nós não procuramos saber a questão histórica, pesquisamos, analisamos, nós corremos o risco de nós corremos o risco de interpretarmos de forma errada e ficarmos presos, ficarmos amarrados na nossa religiosidade, né? Na nossa religiosidade.
Existem outras questões também que, que nós poderíamos colocar aqui, mas não é o tema. Mas veja, os amigos de Jó sugeriam isso. Olha o versículo 7, 8 e 9. Lembra-te, acaso já apareceu algum inocente? Em outras palavras, você não é inocente. E onde foram os retos destruídos? Você não é reto. Mas ele era reto, porque estava escrito: homem íntegro, reto, temente a Deus. Segundo tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Então, Jó, o que está acontecendo com você é o seguinte, Jó, você está colhendo o que você plantou, tá? Então, fica aí quietinho, porque você, sabe, você deve ter feito muita coisa errada, você deve ter feito muitas coisas contra Deus, quem sabe você adulterou, quem sabe você mentiu, você roubou. Então, Jó, segura as pontas aí. E ele diz mais: com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Ele está dizendo, ó, Deus está irado com você. Deus está irado. Mas Deus não estava irado com Jó. Pelo contrário, Deus estava se alegrando em Jó, embora Jó estivesse sofrendo, gemendo. Mas Deus estava, né? A reputação de Deus, podemos assim dizer, se eu posso usar essa palavra, Deus estava dizendo para Satanás, está vendo o amor dele para comigo? Não é um amor interesseiro, não é um amor falso, pelo contrário, ele me ama acima dos seus bens, acima da sua família e acima da sua própria vida. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebram. Perece o leão, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra, sim, uma palavra se me disse em segredo, e aos meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre os pensamentos de visões noturnas, quando profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Isso não é Jó falando, tá? E nem Deus falando. Isso aqui é o Elifaz falando, Temanita. Né? Então ele diz, versículo 16: parou ele, mas não lhe discerni a aparência, um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio, e ouvi uma voz. Seria, porventura, o mortal justo diante de Deus? Olha só, tá vendo? Ele está dizendo que passou um espírito na noite ali, algum sonho, alguma coisa que aconteceu com ele, algum êxtase, alguma coisa, e ele chegou à conclusão que é o seguinte, que Jó estava sofrendo porque Jó não era íntegro, porque Jó não era justo. Por isso Jó estava sofrendo. Mas não era nada disso, meu irmão e minha irmã. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos mudar a nossa mente. Aliás, permitir que o Espírito Santo nos dê um novo entendimento. Nem sempre, meu irmão, minha irmã, quando você vê uma pessoa sofrendo, passando por momentos difíceis na vida dela, significa que ela está colhendo o que plantou, ou que Deus está irado com ela, ou que ela está amaldiçoada. E nem sempre uma pessoa que você olha para ela e está acontecendo coisas boas na vida dela, ela está também colhendo o que plantou, ou que Deus está alegre com ela, ou que ela está salva. Nós temos passagens bíblicas que mostram isso. Por exemplo, a parábola do rico,
e do Lázaro. Quem recebeu os males em vida? Foi Lázaro. E na vida eterna estava recebendo os bens. Quem recebeu os bens aqui neste mundo? O rico. Mas depois, os males. Então, uma coisa que nós vamos ver lá no capítulo 42 é Jó chegando à conclusão que ele não conhecia Deus. Veja, nós devemos ter essa humildade, essa simplicidade de reconhecer que nós não conhecemos Deus na sua totalidade. Nós não conhecemos a totalidade da vontade de Deus, dos seus pensamentos. Não. Existem muitas coisas que estão muito, mas muito mesmo, distantes da nossa capacidade de entendimento. Então, eu, quando vejo hoje uma pessoa sofrendo, eu prefiro olhar com os olhos de misericórdia, de compaixão, do que dizer que aquela pessoa está colhendo o que plantou. E tampouco quando acontece alguma coisa na minha vida que não é boa, eu colhi o que eu plantei. Nem sempre, nem sempre. Às vezes Deus permite a dor, às vezes Deus permite o sofrimento. Nós já fizemos aqui pregações, mensagens, que diz que o sofrimento do apóstolo Paulo contribuía para o progresso do evangelho. A Bíblia diz que Jesus aprendeu nos dias da sua carne pelo sofrimento. Tem esse versículo aí, se eu não me engano, é Colossenses, acho que é Filipenses. Alguém poderia achar que ele aprendeu pelo sofrimento. Se alguém puder achar, procurar aí e colocar, eu queria a sua participação. Por isso eu estou pedindo, às vezes, que você coloque aí um versículo, que você coloque, para que haja uma interação, para que não fique só eu aqui falando, embora só eu fique falando, mas que eu possa ler também alguma coisa aqui. Por exemplo, a Cristiane Soreluz Jó estava sofrendo por causa da ira de Satanás, porque quando Deus observou a Jó, Satanás teve raiva, inveja, queria buscar defeitos em Jó, e Deus permitiu o teste para provar a Satanás o amor de Jó. Deus conhecia Jó na sua totalidade, sabia que ele passaria no teste, tanto que ele disse, na vida de Jó você não toca. Significa que Satanás poderia tocar, mas Deus não permitiu. Deus não permitiu. O mal, ele é limitado pelo poder de Deus. Tá? Se alguém achar aí a passagem que fala que Jesus sofreu, aprendeu, ele sendo filho, aprendeu pelas coisas que sofreu. Que interessante, né? Se fez carne, passou pelo que nós passamos. Por isso, ele entende o que você passa, ele entende o que eu passo. Bom, eu parei aqui, versículo 18. Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições. Outras palavras. Olha só. Jó, Deus não confia em você não, Jó. Mas não era isso, pessoal. Deus estava confiando sim em Jó. Os amigos de Jó eram fantásticos. Com os amigos desses, a gente nem... Por isso que depois, lá na frente, Jó... Verdade, isso está me ajudando muito a ter certeza que o mal é limitado. Temos que ter essa certeza. Claro, nós temos que crer na soberania de Deus. O mal não pode vencer Deus. Se ele age, é porque Deus permitiu. Olha só, os amigos deles querem distância. Por isso que Jó foi abençoado quando orou para os seus amigos. Lembra? Lá em 42, lá no final, Jó ele vai orar pelos seus amigos. Eu acredito que Jó deve ter ficado
tão chateado com os amigos que deve ter ficado um bom tempo sem orar pelos amigos. E Deus deve ter permitido assim, olha, Jó, em outras palavras, né? Ó, você tem que orar por eles, para tirar essa mágoa, esse ressentimento de tudo que eles falaram. Eu acredito que deve ter sido mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso, porque quando você ora para uma pessoa, você ora com sinceridade, você ora, até pronuncia o nome dela, é porque realmente você quer o bem daquela pessoa, sabe? Ninguém consegue orar por uma outra pessoa se não tiver com o coração limpo. Orar com sinceridade. Voltando aqui ao capítulo 4. Eis que, versículo 18, isso aqui não é Deus falando, tá? E nem Jó falando, é ele faz. É sério mesmo, é sério, mas os amigos de Jó aqui dá vontade mesmo de rir. Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro. Tá vendo, Jó? Você é, você é barro, Jó, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Então, esse aqui já falou que Jó não era reto, que Jó estava colhendo o que plantou, que Jó não era um homem, sabe, não era um homem justo, por isso. Depois o outro vai dizer o seguinte, Jó, você tem que buscar a Deus, você está muito distante de Deus e tal. Quer dizer, eles sempre arrumavam uma desculpa para justificar o porquê Jó estava passando por aquilo. Claro, ninguém sabia qual era realmente o cenário todo. Nem Jó sabia que aquilo ali era uma, uma prova que ele estava passando. Ele não sabia disso. Hoje nós sabemos, né? Então, por isso que quando acontecem coisas na nossa vida, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com a nossa reação, sabe? Jó, ele sempre adorando, não atribuindo a Deus nenhum sofrimento, nenhuma culpa, né? Não atribuindo a Deus culpa alguma. E os amigos de Jó começaram, então, esses discursos, dizendo que a culpa estava em Jó, que Jó que era o culpado de tudo aquilo que estava acontecendo. E é muito ruim, sabe, esse sentimento de culpa. Você passar por situações e você ficar assim, puxa vida, isso está acontecendo por causa de mim? Sou eu o culpado? Isso é muito ruim, você ficar com esse sentimento. E você vai vendo que Deus, Jó vai depois fazer mais algumas queixas, né? Então ele vai também, mas Deus vai ficando calado, Deus só vai observando. E lá na frente Deus vai responder. Bom, se você não assistiu o vídeo de ontem, que fala do capítulo 1 e o capítulo 2, então assista, por favor. Hoje nós vamos ficando por aqui. Eu estou fazendo um esforço muito grande para poder estar aqui com vocês. Eu ainda vou sair hoje para trabalhar um pouco. Hoje eu ainda vou trabalhar talvez até as 3 da manhã. Eu vou sair para trabalhar. Porque eu preciso trabalhar. Necessito trabalhar. E eu gostaria de pedir a você, meu irmão e minha irmã, que está assistindo essa live, se você puder nos apoiar, se você puder nos ajudar, nos ajude. Tem aí na descrição do vídeo
como você pode nos ajudar. Veja aí na descrição do vídeo, nos ajude, estamos precisando do seu apoio voluntariamente, tá bom? Um forte abraço a todos, que Deus continue me abençoando e amanhã nós vamos estar aqui novamente para ler mais 2 capítulos do livro de Jó. Abraços e vamos em frente.